Então, para finalizar essa semana, a gente vai então passar pela agora um dos tópicos mais importantes para a próxima parte, que é o tópico sobre séries de funções ortogonais. Vamos verificar o que representam, o que é. Então, eu peço que esse vídeo aqui, vocês puderem visualizar ele um pouco mais de uma vez, por favor, antes da próxima aula, principalmente no segundo exercício, tá? Então, séries de funções ortogonais. Então, vamos para a definição. Uma série infinita de soma de vetores xk em um espaço euclidiano V qualquer é dito convergente para o vetor x em V, se e somente se a sequência de somas parciais associada à série converge para x. Nesse caso, podemos escrever que o vetor x que está lá dentro do V, tá, é igual à série convergente de 1 até infinito de xk, tá? E dizer que x está expandido em uma série infinita. O que eu quero dizer com isso daqui? É que, basicamente, se eu tenho uma série tomado com os pontos ou com os vetores de um espaço euclidiano, se essa série for convergente, ela vai convergir para um vetor, certo? Essa soma infinita, ela vai convergir para um vetor. E, obviamente, esse vetor tem que estar dentro daquele espaço euclidiano. Perfeito? Onde nós vamos utilizar essa ideia? Essa ideia vai ser utilizada na substituição, tá, de funções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com uma função aqui qualquer, que estaria sendo representada por esse vetor x do lado esquerdo, e a gente vai escrever essa função como uma soma de outras funções. E isso só pode ser feito por causa dessa definição. Então, quando uma série, tá, infinita de vetores, tá, for convergente, ela converte para um vetor daquele espaço. Então, vamos continuar. Quando temos que o vetor xk é tomado em uma base ortogonal de um espaço euclidiano qualquer, temos que a série será chamada de série infinita ortogonal. Então, por exemplo, aqui, eu não fiz aqui, mas eu fiz no R2, tá? Eu mostrei aqui para vocês aqui no caso do R2, aqui, cadê? Aqui, ó. O R2, ele não tem como base esses dois vetores. Então, qualquer vetor que eu queira escrever como uma combinação desses dois, eu vou estar fazendo uma combinação em série ortogonal. Apesar dessa série só ter dois vetores, ela será ortogonal. Perfeito? Mas então, nesse caso aqui, quando a série é infinita, será uma série infinita ortogonal. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que esse xk que está aqui tem que pertencer a uma base ortogonal. Não precisa nem ser ortonormal, tem que ser ortogonal. Ainda mais, se nós tomarmos que, aqui, gente, ó, não era para ser só x, era x índice k. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se isso que tiver aqui, ó, na nossa equação 15, esse xk que tiver aqui, ó, puder ser escrito como uma constante qualquer, ak, vezes uma função k, onde essa função k é uma função de uma base ortogonal, nós vamos dizer que então a gente tem uma série de funções ortogonais. Perfeito? Então, vamos lá de novo. A gente tem que uma série de vetores em um espaço euclidiano converge, tá? Se a soma dela existir. Beleza. Então, se a soma dela existir, ela vai convergir para um determinado vetor. Esse vetor tem que estar dentro do mesmo espaço, óbvio. Perfeito, nesse primeiro ponto. O que a gente está falando agora? Imagina que nessa combinação linear infinita, porque é uma série infinita, nós tomemos uma constante vezes uma função que pertence a uma base ortogonal. Conseguinte, essa sequência, essa função, ela vai ter sido dita como expandida em série de funções ortogonais. Perfeito? Essa é o que essa definição e essas duas consequências querem nos dizer. Os exemplos mais clássicos de séries de funções ortogonais são aqueles onde as funções f e i são tomadas como uma das seguintes bases. A primeira é a base trigonométrica, começando por 1, depois seno de um argumento, cosseno desse mesmo argumento, depois seno de outro argumento, cosseno de outro argumento e vai, mudando somente os argumentos que estão aqui dentro. Ó.
Então é aquela mesma base que a gente fez anteriormente. E observa que essa base aqui é infinita. Tá? Então, esses termos que estão aqui, ó, são os meus FI. Seriam os vetores da base ortogonal, como a gente viu, essa aqui é uma base ortogonal. Então, o que eu faria? Eu conseguiria escrever qualquer outra função como sendo uma combinação dessas, ou seja, basta eu multiplicar elas por uma constante e somar tudo em uma série infinita, do tipo AKFK. E a segunda base, a mais tradicional, é a base polinomial, que é dada por 1, x, x ao quadrado menos 1/3, x ao cubo menos 3/5 de x e assim sucessivamente. Feito? Novamente, essa base aqui, como a gente viu, ela é ortogonal, mas não é ortonormal. Tá? Então, como ela é ortogonal, eu consigo escrever qualquer polinômio que eu queira ou qualquer outra função, uma combinação linear desses termos que estão aqui. Feito? Então, do corolário anterior, vemos que se a base do espaço euclidiano é ortonormal, então temos uma forma simples de expressar o vetor. Logo, as bases anteriores podem ser normalizadas ficando iguais a. Deixa eu só lembrar que corolário que é esse aqui, ó. Todo espaço euclidiano finito possui uma base ortonormal. Todo espaço euclidiano possui uma base ortonormal. Então, se isso aqui é um espaço, ele possui uma base ortonormal. Como ele é infinito, a base dele é infinita. Eu pego cada um dos termos e normalizo. Então, está aqui normalizados. Então, agora, esse daqui é uma base das funções trigonométricas normalizada. Então, é um espaço ortonormal. Da mesma forma que esse espaço que está aqui é um espaço ortonormalizado para a dimensão dos polinômios. Perfeito? Utilizamos o processo de Gram-Schmidt lá atrás, eu falei para vocês lerem, estudarem, para provar que qualquer espaço euclidiano finito possui uma base ortonormal E1, E2 e En, que é aquele corolário que eu acabei de ler. E ainda que qualquer vetor em tal espaço pode ser escrito como: pega aquele vetor, você vai multiplicar em produto escalar ele com cada componente da sua base ortonormal. Você vai obter os coeficientes desse vetor naquela base. Soma tudo, você combinou, então você tem aquele vetor. Então, de novo, pega o vetor, multiplica ele dentro do produto euclidiano daquele espaço por todos os vetores da sua base ortonormal. Fez isso? Você vai descobrir aqui as n componentes daquele vetor. Multiplica cada componente pelo seu respectivo vetor na base e soma. Você vai ter a combinação linear que, em série infinita, gera aquela função. Feito? O processo de Gram-Schmidt pode ser generalizado para um espaço euclidiano infinito de base E1, E2 até assim sucessivamente. A forma mais óbvia de generalizar a equação 15, que é essa que está aqui, ó, generalizar ela, ou seja, fazer ela valer para qualquer caso, tá? Em um conjunto ortonormal E1, E2 e assim sucessivamente, em um espaço euclidiano infinito V, é substituir o lado direito da equação 15 por... Se você observar bem, ó, isso daqui vai virar isso que está aqui. Só que na base ortonormal. Então, esse F aqui vai dar lugar para os E's, só para ser representado com uma base ortonormal. Então, vai entrar um E aqui. E esse componente aqui, ó, como que ele vai ser determinado? Ele vai ser determinado fazendo o produto interno entre a sua função e cada componente da sua base ortonormal. Você pode trocar aquela equação para isso daqui, e caso essa série aqui convirja, então a gente vai dizer que ela vai convergir para um vetor x. E aqui vem o pulo de uma das coisas mais importantes para a nossa próxima disciplina, nosso próximo conteúdo. Em ambos os casos, o produto interno x com EK é chamado de coordenadas ou de coeficientes de Fourier, de x em relação à base ortonormal E1, E2 e assim sucessivamente. Então, o que Fourier fez basicamente foi perceber que quando ele tinha um conjunto de bases, tá? Desculpa, um conjunto que era uma base de um espaço euclidiano e essa base era ortonormal, ele poderia escrever qualquer função como combinação linear dessas outras funções. Então, quando ele escrevia essa função como combinação linear dessas outras funções, ele teria que achar as suas componentes, as suas coordenadas.
Essas coordenadas deu-se a elas o nome de coeficientes de Fourier, pois ele foi um dos primeiros precursores dessa parte aqui da análise de aproximação de funções. Perfeito? Então, ó, podemos ver facilmente que qualquer polinômio de grau n pode ser escrito como polinômio de grau n vai ser dado como a soma, tá, de algum tipo de constante AK ou de coeficiente de Fourier AK vezes um polinômio da base dos polinômios K, onde P de K pertence à base dos polinômios e AK é dado como produto interno entre aquele polinômio que você quer determinar, os coeficientes dele, vezes os polinômios da base. Tá? Para todo K igual a 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, claramente, os coeficientes de Fourier dependem da base nos quais os mesmos estão sendo calculados. Mudou a base, muda os coeficientes. Outro resultado importante é que a série da equação 16, essa série que está aqui, tá, pode convergir ou não para x a depender do conjunto ortonormal. Ou seja, você pode ter um conjunto ortonormal, pode, mas esse conjunto ortonormal pode ser que quando você pega ele em série com seus coeficientes, aconteça dele não convergir. Se ele não convergir, você não pode falar que aquilo é um vetor. Para nossa sorte, o que vocês vão precisar fazer com séries de Fourier vai ser sempre em uma base ortonormal que converge, tá? Sempre. Então veremos adiante que qualquer função periódica f de x poderá ser escrita como uma série de funções ortogonais sobre a base bt, ou seja, nós vamos conseguir escrever qualquer função, eu disse qualquer uma função periódica como uma combinação dessa base que está aqui ou dessa daqui, no caso dela ser ortonormal. Perfeito? Então, com isso em mente, vamos fazer esses dois exercícios que nos restam aqui, o exercício 9 e o exercício 10. Então vamos lá. No exercício 9, o que ele quer? Ele quer que a gente escreva o polinômio 3x² menos 4, que é um vetor, tá, no espaço de funções contínuas, em forma de série, utilizando os polinômios da base BP. Beleza. Quem é a base BP? É essa base que está aqui, ó. Perfeito? Tá. Se é essa base que está aqui, vamos entender o seguinte. Isso aqui é um polinômio do segundo grau. Se é um polinômio do segundo grau, então eu só posso conseguir combinar ele até polinômios do segundo grau. Perfeito? Porque a partir do segundo grau, a partir do terceiro, quarto, todos os coeficientes vão ser zero. Perfeito? Porque você não precisa de termos x ao cubo e derivados, tá? Então vai ser tudo zero. Então, como a partir daqui todos os coeficientes são zero, basta eu analisar quem são os coeficientes daquela série nos três primeiros vetores. Perfeito? Então, eu vou reduzir a base para isso, tá? Então, ó, reduzindo a base dos polinômios até a base que gera somente polinômios do segundo grau, teremos a seguinte base ortonormal para trabalhar. Que base ortonormal será essa? Será então a seguinte base, dada pelo primeiro vetor, 1 sobre raiz de 2. Esse é o primeiro vetor. Qual é o segundo vetor? É raiz de 3 sobre 2 vezes x. Só tirar aqui a prova só para lembrar se é mesmo. É, ó, raiz de 3 sobre x. E o terceiro vetor e último vetor é raiz de 45 sobre 8, que multiplica x ao quadrado menos 1/3. Então, esse daqui são os meus três vetores, tá? Seria P1 minúsculo, P2 minúsculo, P3 minúsculo. Perfeito? Vou até colocar aqui para não ter dúvida, tá? Esse aqui seria o P1. Então, vamos lá. Para que possamos escrever o polinômio P, vamos colocar tudo, né? Em série de potência, devemos determinar quem serão os seus coeficientes de Fourier.
Então tá, quantos coeficientes de Fourier você vai ter? É simples, quantos termos na base você tem? 3, então você vai ter 3 coeficientes de Fourier, a saber, A1, A2, A3. Você tem que descobrir esses 3 coeficientes de Fourier. No caso, normalmente a gente coloca aqui, pode ser começando no 0, tá? Ou 1, não, tanto faz, na verdade. Isso aqui tanto faz como tanto fez, tá? Nesse caso aqui, tanto faz como tanto fez. No outro eu vou colocar 0 para não ter problema, tá? Mas, não, tanto faz também. Tá. Então, logo, sabemos que... O que a gente sabe? Que os coeficientes AK de Fourier são dados pelo... Vamos escrever esse polinômio aqui como vetor, só para a gente ter a representação em vetor, tá? Então, eu vou colocar ele aqui como P maiúsculo negrito. Tá? Então, o que a gente sabe? Que a gente determina os coeficientes de Fourier fazendo o produto interno entre o nosso vetor, o vetor que a gente quer descobrir em série, vezes os vetores da base. Então, a gente vai descobrir cada componente fazendo isso daqui. Onde isso daqui, vetor, isso aqui também é um vetor. Perfeito? Aí, obviamente, a gente sabe, então, que isso aqui vai ser integral de menos 1 até 1 de P de x e multiplica Pzinho de x, dx. Ah, professor, por que eu sei que é de menos 1 a 1? O exercício não falou nada? Beleza, o exercício não precisa ter falado, ele te falou a base. A base é dos polinômios, a gente viu aqui no nosso problema as bases principais entre menos 1 e 1, tá? Mas nesse caso, sempre o problema vai te falar como foi o caso aqui, por exemplo, do exercício 10, tá? Então vamos calcular cada componente, perfeito? Então, a primeira componente, A1. Então, o que a gente vai fazer? A primeira componente Fourier vai ser dada por essa expressão que está de cá. Vou pegar ela toda aqui, trazer para cá. Então, opa, só esqueci de um detalhe aqui, que é PK. Então, aqui vai ser P1 dx. Aqui também vai ser 1. Então, vamos colocar aqui o seguinte. Então, isso daqui será, então, quem é o polinômio Px? É esse polinômio aqui que é o seu polinômio. Vamos colocar aqui. E quem que é o P1 de x? Ó, P1 está aqui, é 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Imagino que vocês não vão ter problema para calcular essa integral aqui e encontrar o valor menos 3 raiz de 2. Então, esse é o primeiro coeficiente de Fourier que você determinou, o A1, menos 3 raiz de 2. Vamos para o segundo coeficiente Fourier. Então, vamos pegar esse daqui, vou trazer para cá. Então, você vai ter aqui ó, A2, P2, P2. Nosso polinômio é esse que está aqui. Quem é o nosso segundo vetor na base? Raiz de 3 sobre 2, que multiplica x. Perfeito? De novo, imagino que sem nenhum problema para que vocês calculem essa integral. Calculando ela, 0. Então, nosso resultado aqui, 0. Perfeito? Façam essas integrais, tá, gente? Eu não vou ficar fazendo, não. Então, opa, peraí. Por fim, vamos pegar isso daqui. Trazer para cá. Então, nosso último coeficiente de Fourier será dado por essa expressão. Então, aonde aqui no final a gente sabe que o nosso vetor é esse que está aqui. Então, traz para cá. Mesmo processo, tá? Você vai pegar isso daqui que é constante, tira da integral, distribui o restante. Distribuiu a uma integral que eu acho que vocês também não vão ter problema. Vai dar 2 raiz de 10 sobre 5. Perfeito? 2 raiz de 10 sobre 5. Então, ó, portanto, teremos que... O que vocês têm? Que o seu polinômio e de x igual a 3x ao quadrado menos 4... Era menos 4? 3x ao quadrado menos 4. Será escrito como combinação linear daqueles vetores. De que forma? Pega o primeiro coeficiente Fourier. Esse está aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó, A1, P1 x mais A2, P2 de x mais A3, P3 de x. Então, isso daqui vai ser, esse aqui é o seu A1, vezes P1. Quem que é o P1? 1 sobre raiz de 2. Feito? Tranquilo? Mais, pega o segundo coeficiente. Opa,
é 0. Então, 0 e multiplica a sua segunda função, que é essa daqui, ó. Aí, obviamente, observa que aqui não tem somente o coeficiente x sozinho, por isso que aqui ele deu 0, tá? Mas o último coeficiente, que é esse que está de cá, vezes a sua função, que é essa toda que está de cá, ó. Eu vou simplificar só para mostrar as componentes que foram somadas, mas eu não vou calcular, tá? Tá de cá, ó. Perfeito? Então, ó, você tem o primeiro vetor aqui e o segundo vetor aqui. Mas se você fizer, pega isso daqui, ó, e simplifica. Vou colocar aqui para simplificar. Olha lá quanto que dá. 3x ao quadrado menos 4. Ó. De novo, ó. Vou pegar isso aqui tudo e vou mandar simplificar, ó. Simplificar. 3x ao quadrado menos 4. Mesma coisa, é a mesma função. Então, a gente acabou de escrever essa função dentro desse conjunto que está aqui. Então, dentro desse conjunto, esse vetor aqui possui as componentes menos 3 raiz de 2, 0 e 2 raiz de 10 sobre 5. Seria a mesma coisa se você fosse escrever em vetor, tá? É falar que o vetor P é igual às componentes menos 3 raiz de 2, 0 e 2 raiz de 10 sobre 5, só que em qual base? Na base BP. Tranquilo? Então, nessa base aqui, esse vetor é dado por essas componentes. Perfeito? Seria essa a ideia. Tranquilo? Tá. Então, morreu o primeiro problema. Então, vamos para o segundo. Escreva os coeficientes de Fourier para a função f de x igual a x, função crescente x, em ou no conjunto das funções contínuas entre menos π e π, no espaço gerado pela base ortonormal, seno de x sobre raiz de π, seno de 2x sobre raiz de π, seno de 3x sobre raiz de π. Observa que aqui tem uma diferença que não tem nem o 1, a função 1, e nem tem a função cosseno. É só com as funções seno, tá? Mas o processo é o mesmo, tá? Então ele quer que a gente escreva essa função, tá? Dentro desse conjunto, tá? Das funções contínuas entre menos π e π, para essa base aqui. Mesmo processo aqui em cima, ó. Nós vamos ter a mesma coisa aqui, ó. Não, mas na verdade não. Então, peraí. Então, ó, sabemos que para escrevermos a função ou vetor f como uma expansão em série ortogonal dentro do espaço B, deveremos encontrar os seus respectivos coeficientes de Fourier. Logo, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de g igual a g de x, tá? Todas as funções da base, ou seja, elas vão ser as funções seno de kx dividido por raiz de π. Aonde ou em que k é igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer k assumir qualquer valor maior do que 1 inteiro, tá? É inteiro. Então, eu vou fazer ele assumir inteiros positivos maiores que 0. Por quê? Quando o k for 1, você vai ter seno de x. Quando o k for 2, você vai ter seno de 2x. K3, seno de 3x. E você vai tendo todas essas funções que estão aqui. Perfeito? Tá. O que acontece? Todo coeficiente Fourier, ó, sabemos, até mais, que os coeficientes de Fourier serão dados por... Então, como que os coeficientes de Fourier serão calculados? AK igual produto interno da sua função ou do seu vetor com os termos da base, tá? Aí, deixa eu colocar um casinho aqui, ó, só para distinguir qual função você está trabalhando, tá? Então, você sabe que vai ser isso daqui. E quem que é o produto interno? O produto interno vai ser, então, a integral de menos π até π de f de x, gk de x dx. Perfeito? Então, observa, ó, o A1 vai ser quando o k for 1. Então, vai ser seno de x raiz de π. Então, você vai calcular o primeiro coeficiente de Fourier.
Quando k for 2, aqui vai ser seno de 2x sobre raiz de π, então você vai calcular o segundo coeficiente de Fourier para aproximação. E assim sucessivamente. Então, quando a gente conseguir calcular essa integral aqui, tá? Sempre em função de k, a gente vai conseguir encontrar todos os k'ésimos coeficientes de Fourier. Então, vamos calcular. Peço que vocês prestem bastante atenção na resolução dessa integral, tá? Então, vamos pegar isso daqui, trazer para cá e vamos lá. Quem que é a sua função? F é x. Quem que é a sua g de k? Quem que é a sua g de k? É seno de kx sobre raiz de π. Traz para cá. Perfeito? Vamos começar as simplificações. Então, começando a primeira simplificação é tira 1 sobre raiz de π para fora. Perfeito? Começa por aqui. Tira ele daqui. Tá, então a gente agora tem que resolver essa integralzinha que está de cá. Vamos resolver ela via método via integração por partes, tá? Então, ó, resolvendo a integral anterior via integração por partes, temos. Então lembra que você tem que chamar uma coisa de u e uma coisa de dv. Eu vou chamar de ux, obviamente, para ser mais fácil. Isso vai implicar que a derivada du é igual a dx, né? E eu vou chamar de dv, eu vou chamar seno, opa, aqui eu coloquei seno de kx, tá? dx, de onde eu sei que, então, o v vai ser 1 sobre k, menos, na verdade, cosseno de kx. Perfeito? Então, isso é a sua v. Isso aí, então, agora a gente vai fazer então, a integração. Então, isso que está de cá, ó, lembra da fórmula de integração por partes. É uv menos integral de v du. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem que é u? U é x. Quem que é v? V é menos 1 sobre k cosseno de kx. Então, vamos trocar aqui, ó. Só para ficar fácil, o x eu vou trazer aqui para cima, o cosseno também, e vou deixar o k aqui embaixo, perfeito? Menos integral de v du. Mas quem que é o v? O v é isso que está de cá. Quem que é o du? O du é dx, perfeito? dx. Só para simplificar, esse menos 1 sobre k pode vir aqui para fora, menos com menos dá mais. E, obviamente, os intervalos de integração é de menos π até π, e aqui também vai estar variando entre menos π até π. Perfeito? Então tá. Então, calculando essa integral aqui, primeiro, ó, vamos substituir pelo teorema fundamental do cálculo por π, depois por menos π. Então, a gente vai pegar isso daqui, menos, vamos colocar aqui um colchete, menos teorema fundamental do cálculo. Substitui primeiro por π. Então, aqui vai ficar kπ. Aqui também vai ficar π. Perfeito? Sobre k. Menos, agora aqui vai ficar menos π. E aqui também vai ficar menos π. Então, vai ficar menos kπ. Tudo bem? Sobre k. Mas, agora vamos para esse termo do lado de cá, ainda que eu ainda não resolvi, ó. Então, vai ficar 1 sobre k. Quem que é a integral de cosseno de kx? A integral de cosseno de kx é 1 sobre k. Vamos colocar aqui. 1 sobre k, seno de kx. Obviamente, com isso daqui, também variando de menos π até π. Perfeito? E, obviamente, 1 sobre k vezes 1 sobre k é 1 sobre k ao quadrado. Certo? Tá. Continuar o processo. Menos, menos. Vamos pegar isso aqui, então. Vamos lá. Tira aqui, ó. Posso tirar isso aqui, que eu já fiz. Já fiz. Perfeito. Então, tira aqui. Tira aqui. Vamos lá. Menos com menos. Dá mais. Começa por aqui. Cosseno é uma função par. Se cosseno é uma função par, então esse menos aqui não muda em nada, eu posso tirar. Π cosseno de kπ sobre k mais π cosseno de kπ sobre k vai dar 2 vezes π cosseno de kπ sobre k. Então, eu posso tirar aqui e aqui. Tranquilo? Essa primeira parcela aqui dá esse resultado que está de cá. Agora, do lado de cá, o que a gente vai ter? Vamos fazer o seguinte. Ó. Esse termo que está aqui, vamos colocar ele em colchete e vamos fazer o teorema fundamental do cálculo dele. Então, vai ser ele
menos ele mesmo, só que primeiro substituído por π e depois substituído por menos π. Feito? Como a gente sabe, novamente, seno é uma função ímpar. Então, esse menos aqui sai como menos aqui fora. Só que menos com menos vai dar mais. E o que a gente sabe? Não interessa o valor de k, mas desde que k seja inteiro, tá? Você vai estar trabalhando com arcos completos de 180. E o que você sabe sobre arcos completos de 180? O seno deles vale zero. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Isso aqui tudo vai dar zero, para qualquer k inteiro, tá? Conclusão, a nossa integral é só isso daqui, ó. Perfeito? Então, ó, voltando aos coeficientes de Fourier, temos que, então, vou voltar aqui em cima, ó. Os coeficientes de Fourier estavam sendo dados por essa expressão que está aqui. Obviamente, então, você vai ter isso daqui, que multiplica a sua integral, que é essa que está de cá, ó. Tranquilo? Então, vamos começar a simplificar isso daqui, ó. Esse menos 2 fica aqui de fora. Como tem um π aqui, ó, e eu tenho raiz de π aqui, vamos multiplicar por raiz de π em cima e embaixo aqui, ó. Tá? Então, vai ficar raiz de π aqui em cima. E aqui vai ficar só π, tá? Você vai multiplicar por raiz de π, e aí vezes isso que está de cá, ó. Porque aí você cancela o π com o π aqui, ó. Então, vai sobrar. Vou colocar então da seguinte forma, menos 2π, menos 2 raiz de π, e multiplica isso daqui, e vamos tirar o π daqui de cima. Ó. Então, menos 2 raiz de π é uma constante, e você tem cosseno de kπ sobre k. Agora, a gente vai entrar numa seara que aqui é interessante a gente analisar, que é o seguinte, preste atenção. Cosseno de kπ. Eu peço que vocês prestem muita atenção nisso daqui, por favor. Π, múltiplo de 180. Desculpa, π é 180 graus. Kπ são múltiplos de 180. O que acontece? Como eles são múltiplos de 180, você tem que lembrar o seguinte. Quando k for ímpar, e eu estou querendo dizer quando ele for 1, 3, 5, o que vai acontecer? Dentro do ciclo trigonométrico, você vai começar no 180, que é no π, que é o k começa com 1. Quando o k for 3, você vai dar o quê? 3 vezes π, né? Então, sendo π mais π mais π, você volta para o mesmo lugar. Perfeito? Ou seja, sempre que o k for ímpar, isso que está aqui em cima vai dar menos 1, sempre. Pelo ciclo trigonométrico. Se você lembrar do ciclo trigonométrico, desenha ele aí. Todo múltiplo ímpar de π vai estar só exatamente sobre o 180, que é menos 1. Tá. Agora, quando o k for par, você está pegando múltiplos de 2π. Por que par? Porque você vai ter 2π é 360. E aí, qualquer outro par pode ser escrito como um número vezes 2. Tá? Então, qualquer par que esse k for par, você pode, por exemplo, substituir por um 2n com n inteiro. Não interessa o n inteiro que for, isso aqui sempre vai ser um múltiplo de 360. Então, se é múltiplo de 360, você lembra que o cosseno no 360 ele vale 1 positivo. Perfeito? Então, 360 vale 1 positivo. Conclusão. Esse resultado aqui só possui dois valores possíveis. Ou é menos 1 ou é 1, a depender do k. E eu vou escrever, então, esses dois valores. Perfeito? Então, como a gente percebe, eu vou ter dois valores aqui, ó. Tá? Meu primeiro valor, então, vai ser isso vezes menos 1 sobre k. Ou seja, vai ser 2 raiz de π sobre k. Logo, isso aqui só vai valer se o k for igual a 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai. Ele tem que ser ímpar. Aí esse resultado vira isso. Caso contrário, você terá esse resultado só que negativo. Por quê? Se o k for par, isso aqui vai dar 1 positivo. O cosseno vai dar 1. Tá? Então vai ficar 1 sobre k vezes isso. Então dá isso aqui. Obviamente, se o k for igual a 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Perfeito? Então, ó, de novo. Se o k for ímpar, isso aqui vale menos 1. O menos fica mais.
Se o K for par, isso aqui vale 1. Com 1 aqui, menos 1. Então, eu quero que vocês observem o seguinte, ó, que, indiferente de como se comporta o K, tá vendo que só está trocando o sinal desse termo aqui? Então, isso daqui eu ainda posso ir um pouquinho além e falar que ele é o seguinte. Em módulo, sempre daria isso daqui. Sempre. Porém, eu não estou trabalhando com módulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na frente o menos 1. Porque como vocês viram em séries alternadas, você pode colocar um termo menos 1 elevado a alguma coisa para ele ir alterando o sinal. Perfeito? E eu vou reparar o seguinte. O primeiro K é K igual a 1. E quando o K for 1, aqui é par. Aqui é positivo, desculpa. Então, isso daqui, para o K igual a 1, tem que dar mais. Ou seja, tem que ter elevado a um número par. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar K mais 1. Por quê? Quando o K for 1, aqui vai dar 2, aqui vai ser 1. Quando o K for 2, aqui vai dar 3, aí menos 1 ao cubo dá menos 1. Perfeito? Aí agora, isso daqui vale para todo K igual a 1, 2, 3, 4 e aqui vai embora. Tranquilo? Então, os nossos coeficientes de Fourier para a função x dentro dessa base são dados por essa expressão. Menos 1 elevado a k mais 1, que multiplica 2 raiz de π sobre k. Tranquilo? Portanto, podemos escrever aqui. O que a gente vai ter... Opa! A gente tem aqui, então, a nossa função x, né, que seria o nosso vetor f, né, vai poder ser aproximado, tá, por uma soma infinita, começando no 1 e indo até o infinito disso que está aqui, certo? Vezes a nossa função, cadê? Peraí, só um minutinho. Aqui, ó, seno de x sobre raiz de π. Então, ó, presta atenção, isso aqui é o AK e isso daqui é a nossa função de base, perfeito? Ó, como um milagre, a gente pode cancelar aqui ainda para aproximar mais ainda, ó. Então, isso daqui vai ser dado por... Então, pega esse 2 que... Aqui, ó, o raiz de π com o raiz de π aqui cancela. Ah, e aqui, desculpa, que é kx, tá? Então, aqui, cancela isso daqui, cancela isso daqui. Esse k que está de cá eu vou trazer para cá. E esse 2 que está aqui eu vou carregar ele aqui para fora. Perfeito? Então, a nossa função x pode ser aproximada por essa expressão aqui, ó. Perfeito? Então, x vai ser dada como 2 vezes o somatório de 1 até infinito, de menos 1 elevado a k mais 1, seno de kx sobre k. Aí, só para vocês verem como que isso aqui fica interessante, ó. Essa daqui é essa aproximação que está aqui, ó, essa soma que está de cá. E o que eu tenho aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho as várias fases dessa função que está aqui, ó. Como é uma função seno, é uma função periódica, então observa que aqui eu tenho uma função seno, outra função seno, outra função seno e por aí vai. O que eu quero que vocês observem? A primeira coisa, que a frequência da função está mudando. Então aqui ela está oscilando um pouco, então aqui o coeficiente é só 1, x, aqui é 2x, 3x, 4x, 5x. E a amplitude dela também está diminuindo. Por que a amplitude dela está diminuindo? Porque aqui você está dividindo por k. Perfeito? Então o que eu quero que vocês observem é que se eu pego um ponto na minha função x, como é que eu vou escrever esse ponto? Eu vou pegar ele. Pego esse valor, somo com esse valor, somo com esse valor, e eu vou fazendo isso. Então, as várias somas infinitas vão me dar esse ponto que está aqui. Quando eu somar de menos π até π, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Então, observe o seguinte, isso aqui é um sinal, por exemplo, para você, um sinal qualquer. Pode ser um sinal de rádio, um sinal que vai para um transmissor, qualquer um sinal periódico, por exemplo. Tá? E um sinal que você não faz ideia de como analisar ele. O que você vai fazer? Você vai dividir esse sinal em frequências. Você vai separar ele em frequências. Uma frequência aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, você diminui da frequência menor até a frequência maior. Sabendo que a soma de todas essas frequências, você vai ter o sinal que não tem uma característica própria naquele ponto. Feito? Então, agora é o seguinte. Esse sinal aqui eu obtive com 5 partes da frequência. Só que aqui no GeoGebra eu trouxe um exemplo para ficar um pouco mais claro do que acontece conforme se aumenta essa soma. Ó. Essa daqui foi a mesma expressão que eu obtive lá. Ela está programada aqui como essa função em vermelho.
E a função que eu quero aproximar é a reta f de x igual a x, tá vendo? Ela tá aqui. Então, quando eu pego só uma soma aqui, ó, só o k igual a 1, eu estou nessa primeira frequência aqui. Perfeito? Por isso que eu tenho essa função. Agora, quando eu for para o k igual a 2, eu já estou considerando duas frequências na função. Então, vamos trocar o k aqui para 2. Então, aqui eu já tenho duas frequências. Tá? Eu já somei seno de x e seno de 2x. Quando o k for 3, eu vou ter 3 frequências. Perfeito? E assim vai. Então, observa que conforme eu aumento o número de frequências analisado, a minha soma melhora e a aproximação ela vai ficando melhor. Se eu observar aqui com 1, ó, eu aproximei 1, 2, 3 pontos. Quando o k já foi 2, então vamos colocar 4. Eu já estou aproximando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Eu vou colocar aqui para rodar para vocês observarem o que acontece conforme o k aumenta. Então, observa a curva vermelha como ela se aproxima da reta em azul. Então, ó, até chegar no 30, que foi o último K que eu programei aqui, observa, ó, já quase não tem distinção mais entre a reta em determinado intervalo. É óbvio que para chegar nos extremos aqui, ó, existe um erro. É óbvio, esse erro é natural. Mas observa que em determinado intervalo aqui, ó, dentro do intervalo de menos π até π, você está conseguindo sim modelar muito bem a sua função. Então é isso que vocês fazem normalmente quando um sinal é muito complicado. Então quando um sinal é muito complicado, vocês pegam esse sinal complicado, simplifica ele para o domínio da frequência, então estuda ele em frequências, tá? E a partir daí tira informações sobre o sinal. Tranquilo? Tudo isso graças às nossas bases ortonormais, trigonométricas e aos coeficientes de Fourier. Gente, essa era a nossa semana de aulas. Prestem bastante atenção em tudo que foi falado aqui, nesses 2 vídeos assíncronos. Estudem bastante antes de entrar em séries de Fourier no semestre, na semana que vem. Tranquilo? É isso daí. Até mais.